Olá a todos, eu sou o Leandro, sou professor de Ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos. Bom, o título da aula que eu vou apresentar Surgem os primeiros animais. Essa aula será sobre os quinidários. Na verdade, os quinidários não foram os primeiros animais que surgiram na escala evolutiva. Foram os poríferos, as esponjas. Aula já dada. Agora vamos falar um pouco sobre os quinidários, que surgiram mais ou menos na mesma época que os poríferos, as esponjas, surgiram, por volta de 600 milhões de anos. Bom, quinidários, quinida, significa, em grego, urticante. Urticante é relativo à palavra urtiga. Urtiga é uma planta que, se entramos em contato direto com a pele, provoca irritação na pele. Esses animais, muitos deles, liberam substâncias que podem provocar irritação nos seres humanos e provoca danos em outros animais, conforme nós vamos ver a seguir. Bom, essa é a filogenia dos quinidários, no que se refere aos domínios e aos reinos. Os quinidários pertencem ao domínio eucária, ou seja, são células eucarióticas, e ao reino dos animais. Agora falar um pouco sobre a filogenia do reino animal, dividido em 9 filos. Já falamos sobre as esponjas, os poríferos, e nessa aula vamos falar sobre os quinidários. Como exemplos de representantes conhecidos, temos as águas-vivas, recifes de corais e hidras. Bom, algumas características gerais dos quinidários são organismos eucariontes. Eucariontes significam que são células complexas, são células ricas em membrana, em organelas, e o DNA ele fica organizado no interior de uma estrutura chamada carioteca, que é uma membrana que reveste, que envolve o núcleo. São animais heterotróficos ou heterótrofos. Eles são incapazes de produzir o próprio alimento. São seres pluricelulares ou multicelulares, que são seres formados por várias células. Como eu já falei, apresentam células urticantes. Essas células urticantes ficam nas regiões dos tentáculos. Essa figura aqui é uma imagem, é uma cena do filme Procurando Nemo, onde um peixe-palhaço e uma anêmona, que é um representante dos quinidários. É uma associação do tipo mutualismo. Mutualismo, para quem não lembra, é aquela associação entre dois seres vivos, onde os dois saem beneficiados, e essa associação é indispensável para a sobrevivência no ambiente onde eles estão. Por quê? De que forma que a anêmona ajuda o peixe-palhaço e vice-versa? Bom, a anêmona, ela oferece proteção. Muitos peixes, quando entram em contato com esses tentáculos, eles se machucam, se ferem, e a partir disso, a anêmona devora esse peixe. O peixe-palhaço não. Ele pode entrar em contato tranquilamente com essas estruturas que não sofrem danos. Então ele fica aqui protegido. E é um peixe muito sensível, muito frágil para o ataque de outros predadores. E por sua vez, o peixe-palhaço ajuda a anêmona, porque durante a sua movimentação, fornece oxigênio para a anêmona respirar. E além disso, ele serve como atração para outros peixes que vêm tentar devorar ele e acaba sendo pego pela anêmona. Isso, então, é uma cena do filme, e aqui, na vida real, um peixe-palhaço e os tentáculos de uma anêmona. A última característica são animais sempre exclusivamente aquáticos. Ou vivem em ambiente marinho, principalmente, e algumas poucas espécies vivem em água doce, como a hidra, que eu vou falar mais a seguir. Acidentes com quinidários. Bom, o quinidário é um ser peçonhento. Peçonhento quer dizer que produz veneno. Muitas pessoas falam que esse tipo de situação são queimaduras, mas ele não queima, porque a água viva não queima, ela não é quente. E a água, o ambiente que ela fica ao redor também não tem uma temperatura elevada. Eles provocam ou intoxicação ou envenenamento. E em alguns casos, esse envenenamento pode levar até a morte de pessoas. Bom, aqui exemplo de como que se dá esse envenenamento. Os quinidários, eles utilizam essas substâncias urticantes em duas situações. Para se alimentarem, para buscar a fonte de alimentação e para se proteger contra predadores. Aqui, exemplo de um animal chamado caravela portuguesa. Aqui tem os tentáculos e é nessa região que se encontram as células que produzem substâncias urticantes. Aqui são as células. Em duas situações. Aqui ela está descarregada, ela tá carregada e aqui se encontra descarregada.
Aqui nós temos esse pequeno cílio que parece um pelo. Quando o animal entra, ou a pessoa, entra em contato com esse cílio, dispara essa estrutura, esse filamento. Esse filamento tem um pelo e na ponta do pelo perfura o animal, a presa na qual o cnidário vai atacar, injeta um veneno no seu interior e pode, como eu disse, matá-la, deixá-la paralisada. Nessa figura nós temos alguns peixes grudados, aderidos, enrolados nos tentáculos dessa caravela portuguesa. Ele se encontra paralisado e pronto para ser devorado por esse animal. Bom, agora mais detalhes do cnidoblasto, que é a célula responsável pela produção de substância urticante. Aqui está o cnidocílio e aqui ela se encontra carregada. A partir do momento que encosta nesse cnidocílio, ela dispara, esse filamento sai, perfura a presa e libera essa substância. Então, esse é um filamento urticante. Então, repito, o nome dessa célula é cnidoblasto e nós temos essa estrutura aqui, em forma de filamento, chamado de nematocisto. Agora, falando sobre a estrutura dos cnidários, nós temos dois tipos básicos. Nesse formato, que é muito semelhante à anêmona que eu falei anteriormente. Como exemplo, a gente vai ver mais para frente, os recifes de corais são semelhantes a esse, e a hidra também. E esse outro formato, que é um formato que fica nadando, livre natante, também chamado de medusa. Então, medusa e pólipo, que é um animal fixo no solo. Percebam que um é o inverso da outra. O pólipo é algo assim, onde a minha mão representa os tentáculos. A medusa é o inverso, os tentáculos ficam para baixo. Aqui é a região da boca, então se alimenta de cima para baixo. Aqui é a região da boca, se alimenta de baixo para cima. E tanto esses tentáculos quanto esses tentáculos têm o cnidoblasto, que produz as substâncias urticantes. Esse animal aqui, esse esquema representa esse outro animal, que é um cnidário, o nome da espécie é Aurelia aurita. Essa foto aqui de cima também. Bom, agora, diversidade dos cnidários. Novamente, a caravela portuguesa. Este não é só um animal, é uma colônia com vários animais com várias funções diferentes. Aqui, esses tentáculos, existe um tipo de animal responsável pela produção dos cnidoblastos. Esse animal, ele está relacionado com a defesa e com a proteção da caravela portuguesa. Nós temos células, animais responsáveis somente pela digestão, pela captura do alimento, e alguns animais responsáveis pela reprodução. E aqui nós temos algo parecido com uma bexiga, e todos os animais estão conectados em forma de colônia. Aqui a hidra, que é um representante cnidário de águas doces. E aqui, percebam que está formando um broto, que é a forma no qual ela se reproduz. Esse broto, posteriormente, vai se separar desse organismo mãe e vai formar um outro animal separado. Aqui, exemplo de como se dá a reprodução de uma hidra. A partir de um animal macho e um fêmea, sai espermatozoide dos testículos e encontra o ovário, onde ocorre a fecundação. Inicia a formação de um broto. Esse broto se desenvolve, se separa, se destaca e forma um outro animal. Bom, ainda falando sobre a diversidade dos cnidários, a água-viva, talvez um dos animais mais conhecidos desse grupo. Aqui uma água-viva gigante, maior que uma pessoa. Aqui na praia, é muito comum nas praias do mundo, do Brasil, do estado de São Paulo, encontrar eventualmente na areia águas-vivas. E aqui uma no mar. Lembrando novamente, essa região aqui corremos risco, caso entremos em contato, de sofrer algum acidente, ser envenenado, né? Essa parte de cima, chamada de umbrella, que é guarda-chuva em inglês, pode entrar em contato que não tem perigo de acidente, de envenenamento. Agora, um outro grupo de animais cnidários, os recifes de corais. É uma colônia formada pela associação de vários animais. Eles têm contato físico, eles se encontram grudados uns aos outros. Como esses corais têm diferentes cores. Essas cores não são deles. São de animais que se encontram associados aos corais, que são algas dinoflageladas, chamadas de zooxantelas.
Bom, percebam que já que tem algas, existe produção de matéria orgânica, existe fotossíntese. Então existe produção de matéria orgânica para crescer toda uma cadeia alimentar ao seu redor. Como a gente está observando aqui, tem toda uma diversidade de animais aqui, peixes, crustáceos, répteis como a tartaruga marinha, entre outros. Bom, aqui é uma foto que eu mostro de que forma um quinidário, um animal pertencente ao recife de coral, está associado, grudado no organismo do seu vizinho. Esses animais representam essa espécie aqui. Bom, recifes de corais são indicadores de preservação do meio ambiente. Esses corais estão esbranquiçados. O branqueamento dos corais está relacionado com a conservação do meio ambiente. Esses animais eles são muito sensíveis a poluições do ambiente, aumento da temperatura da água do mar ou até mesmo a acidificação da água. Então, o branqueamento do recife de coral tem a ver com a expulsão dessa alga, desse dinoflagelado. Então, não tendo mais fotossíntese, eles morrem, acabam morrendo. Em que situações que ocorre o branqueamento dos corais? Em situações de aquecimento global. Estamos vivendo atualmente uma situação onde a temperatura da Terra está aumentando. O aquecimento global é um fenômeno natural. No entanto, a atividade humana, como industrial e de gases, poluições que saem de carros, pode aumentar a concentração de alguns gases que provocam efeito estufa, levar ao aumento acelerado da temperatura da Terra, aumentar a temperatura dos mares e fazer as zooxantelas saírem do interior do organismo do recife de corais. Uma outra situação, um gás do efeito estufa muito comum é o gás carbônico, dióxido de carbono. O gás carbônico em excesso na atmosfera, ele pode difundir, entrar na água do mar. O gás carbônico, ele se liga quimicamente à molécula de água, forma o ácido carbônico e leva à acidificação da água dos mares e oceanos e, novamente, à expulsão das zooxantelas. Bom, aqui uma foto de um outro quinidário, a anêmona, que eu já mostrei anteriormente. Aqui os tentáculos dela, aqui um peixe sendo devorado, entrando na boca dessa anêmona. Ele se encontra paralisado pela toxina produzida a partir do quinidoblasto. Novamente, a foto de outra anêmona. Aqui um corte longitudinal, permitindo que a gente visualize os tentáculos, a boca, o sistema digestório. E aqui embaixo tem um disco. Apesar de ser animais fixos, ou seja, pólipo, ele tem esse disco que não fica perfeitamente grudado no solo. Então, ele pode se deslocar, andar no solo, uma velocidade muito baixa. Agora, um outro tipo de quinidário muito comum no Oceano Pacífico, a vespa do Pacífico. Geralmente, esses animais andam em grupos e apresentam luminescência. Como eles ficam em mares profundos, é muito comum ver essa cena aqui. Ele apresentando esse brilho, essa luminosidade. Bom, esse é o conteúdo que eu queria ter transmitido. Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.